É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez no programa Tempo de Recomeçar. Hoje, 13 de abril de 2024. Que bênção, que satisfação doarmos uns minutos do nosso dia para estarmos na presença do Senhor, estarmos ouvindo o que Ele tem a nos dizer. E também aproveitando para colocarmos aqui em oração os nossos irmãos, especialmente aqueles que encontram-se hospitalizados e aqueles que encontram-se enlutados. Colocamos todos aqui sob a proteção de Jesus. Para este momento santo e sagrado, invocamos sobre nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditaremos o Evangelho de João no capítulo 6, versículos de 16 a 21. Meditaremos também Atos dos Apóstolos no capítulo 6, versículos de 1 a 7. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glórias a vós, Senhor. Andando sobre a água. Ao anoitecer, os discípulos desceram para a beira do mar. Entraram no barco e foram na direção de Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo a eles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado uns 5 quilômetros quando avistaram Jesus andando sobre as águas. E aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: sou eu, não tenhais medo. Eles queriam receber Jesus do barco, mas logo o barco atingiu a terra para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, que leitura maravilhosa! Enche o nosso coração de fé e de esperança. Quando nós ouvimos aqui que Jesus estava vivo, ressuscitado entre os seus, e inclusive houve ali uma manifestação muito especial aos seus discípulos. Jesus andando sobre as águas, provavelmente causaria-nos também espanto. Imagina ver alguém andando sobre a água. Realmente é uma cena impactante. No entanto, tudo isso aqui, toda essa narrativa é para nos preparar para a nossa missão. Em tantos momentos difíceis da nossa vida, que nós podíamos até dizer: toquei em Jesus, senti a mão poderosa de Jesus sobre mim. Ou olhamos para trás e pensamos: como eu tive força para vencer tal situação? Mas aqui está a resposta. O próprio Jesus disse àqueles discípulos e diz a mim e a você no dia de hoje: não tenhais medo. Como é bom, como é confortante saber que temos um Deus conosco em todas e quaisquer situações da nossa vida. Quantas situações delicadas nós vivemos,
nós já passamos, de repente, estejamos em meio a uma dessas tribulações, dessas enfermidades, desses desempregos, quantas situações que calejam o nosso coração e os nossos joelhos. Mas eu posso dizer para mim e para você, não tenhais medo. Jesus não mudou e não mudará. Da mesma forma que Jesus estava presente, onisciente, onipresente, onipotente na vida daqueles discípulos, não mudou em nada. Jesus permanece conosco. E eu diria de uma forma muito mais sobrenatural, muito mais magnífica. Esses discípulos aqui não tiveram o privilégio que nós temos hoje de ter Jesus na Eucaristia, na fração do pão. Hoje nós temos o privilégio de sermos fortalecidos através daquele pãozinho, que após a consagração deixa de ser pão e transforma-se em carne e sangue de Jesus. Como nós temos tanta certeza disso? Temos porque a nossa vida é totalmente transformada a partir do momento em que nós nos apoiamos nesse Jesus eucarístico. Quantas e quantas e quantas vezes nós chegamos totalmente derrotados antes da Eucaristia e após a Eucaristia nós recebemos aquele ânimo, aquela fortaleza que nos impulsiona, que nos dá força, garra para vencermos quaisquer tipo de tribulação. Aqui na leitura dos Atos dos Apóstolos, nós lemos e ouvimos sobre a escolha dos 7. E aí, vamos colocar aqui em oração o meu nome e o seu nome, que nós também sejamos escolhidos por Deus, separados, consagrados por Deus, para seguir a nossa igreja, para seguir Jesus na nossa igreja, servindo a nossa igreja e a nossa família. Servindo com unção, com poder, que nós sejamos preparados, forjados para isso, que as nossas mãos sejam abençoadas, consagradas. E esses escolhidos aqui, eles foram apresentados aos apóstolos que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Nós também, nós recebemos a graça, o convite e a graça, a unção da nossa igreja para estarmos a serviço. Valorizemos a graça, a bênção de estar no caminho do Senhor. É o caminho que nos leva ao céu, é o caminho que nos leva à salvação. Então hoje eu entrego a minha vida, a sua vida e aqueles nossos irmãos que estão aí lutando conosco, perseverando conosco, dia a dia, na presença do Senhor. Mesmo que às vezes fiquemos amedrontados, mas Jesus é a nossa força. E Ele repete a todo momento, não tenhais medo. Jesus está conosco. Jesus ressuscitado está conosco. E hoje, sábado, dedicado à Nossa Senhora, coloquemos aqui em oração a cada um de nós, que estamos sempre implorando a misericórdia do Senhor.
sobre mim, sobre você, sobre todos nossos amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor, que Jesus ressuscitado, esteja sempre conosco, hoje e sempre. Amém.